Saudações, conspiradores! Mais uma conversa fantástica, mais uma entrevista fantástica aqui no nosso canal, sempre trazendo temas relevantes nestas áreas fascinantes que são o ocultismo, as paraciências, o esoterismo, e hoje abordando um tema, olha, acho que o único termo que eu tenho para dizer sobre esse tema é palpitante, que é sobre cura no xamanismo, como o xamanismo entende a cura. E para isso nós convidamos um xamã moderno, urbano aqui, que é o José Benito Leonardi, também conhecido pelo seu nome espiritual de Lobo Cinzento, que já esteve no nosso programa, deu uma entrevista maravilhosa sobre xamanismo, confira aqui no nosso canal, e que hoje vai abordar especificamente essa questão da cura, muito ligada às práticas xamânicas. Tudo bem com você, Lobo? Tudo bem. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo falar e explicar um pouco desse universo tão fantástico que é o xamanismo, né? Você sabe que a tua primeira entrevista fez muito sucesso e, inclusive, isso posso te dizer de público, derrubou muitos preconceitos com relação ao xamanismo. Pessoas que falaram pessoalmente, Jamil, eu não sabia que a coisa era tão séria assim. Que bom, porque a minha intenção naquele momento foi exatamente isso, né? Desmistificar muita coisa, a ideia e conceitos que se tem sobre o xamanismo. Né? Então, por isso que é um tema muito fantástico, muito amplo, né? A gente vai abordando por partes ele, justamente para ficar mais fácil das pessoas compreenderem. Com certeza. Bom, nós abordamos no primeiro programa com o Lobo Cinzento, né, o que é o xamanismo, essa religião ancestral da humanidade, muito ligada à natureza, a ver a divindade em tudo, né? E isso foi bem explicado. Hoje nós queremos abordar, Lobo, a questão da cura. Como é que o xamanismo, né? Essa religião ancestral maravilhosa, que vê Deus em tudo, né? Muito ligada às populações indígenas de todas as latitudes. Como é que vê a questão da saúde e da doença? E como é que se processa a questão da cura para o xamanismo? Dentro do xamanismo é visto de uma maneira holística, né? O ser humano ele é visto de uma maneira integral, não separado. Por exemplo, então sempre que um xamã ou um curandeiro vai trabalhar o processo de cura para a pessoa, ele procura olhar holisticamente, né? O nível mental, o nível emocional, o físico e o espiritual. Né? É um processo, até usando uma expressão que está bastante em voga hoje em dia, é um trabalho bem sistêmico, né? Porque dentro da visão do xamanismo, o processo de cura, ele abrange, por exemplo, o ser de uma maneira integral, não é separado. Né? Por exemplo, a nossa medicina, ela trata a pessoa mais a nível físico. Então, nós temos o psiquiatra para uma área, o psicólogo para outra área. Um curandeiro ou xamã que trabalha com cura, ele faz a abordagem e tenta tratar, hoje em dia, principalmente modernamente, a origem do problema, não o sintoma. Né? Tanto que quando a gente faz processos de cura, a gente sempre orienta a pessoa a que ela procure um médico, um especialista na área, né, para tratar daquilo que está no nível físico, enquanto que a gente, o xamã, o curandeiro, ele trabalha, por exemplo, as origens, as causas energéticas, que pode ser a nível emocional, pode ser a nível espiritual, né, e espiritual entendendo que não tem ligação nenhuma com crenças de religião nenhuma. Entende? Então, é um enfoque integrativo. Né? Me diga uma coisa, você tocou num ponto importante, antes da gente se aprofundar nisso. Todo xamã é um curandeiro, todo curandeiro é um xamã. Qual que é a diferença do pajé para o cacique, o líder da... Dá uma esclarecida nisso. A diferença que existe é o seguinte, tem xamãs, e o xamã, digamos assim, que é uma pessoa que realmente é imbuído de toda essa capacidade, esse conhecimento, ele pode atuar como curandeiro, como um curador. Embora não necessariamente todo xamã opte em ser um curandeiro. Ok. Entendeu? Okay. Existem comunidades tribais que tem a figura do curador, do curandeiro, que trabalha com ervas, com plantas, com energias dos elementos, com energias espirituais das plantas, das ervas, de todas essas coisas. E às vezes a figura do pajé ou xamã ocupa mais de determinadas questões espirituais, como o espírito que, por exemplo, foi lançado, por exemplo, num ato mágico de uma tribo rival, usando mais um processo mágico espiritual. Entendo. Entende? Agora, hoje, modernamente, o xamã já trabalha um pouco diferente. Modernamente, hoje, o xamã ele também trabalha fazendo cura. Porque ele tem habilidades e conhecimentos para isso.
Você falou, pelo menos o que eu entendi, que a doença pro xamanismo, ela começa nos planos sutis. Começa nos planos sutis. É aí que o xamã vai tentar detectar. Isso, ele vai detectar, ele usa as ferramentas próprias que um xamã tem, que um curandeiro tem, para detectar as causas, a origem, se foi no campo espiritual, se foi no campo emocional, no mental, porque o plano físico denso é o último estágio. Quando uma doença chega a se materializar a nível físico, é porque já há muito tempo, há muitos anos, ela já está corroendo os outros níveis da pessoa. Perfeito. Aí, então, hoje, antigamente não era assim. Antigamente um curandeiro, ele cuidava inclusive da doença quando estava no nível físico. Hoje, modernamente, já se procura ter um cuidado maior. Quando a pessoa, uma doença, por exemplo, cardíaca, um câncer, um tumor ou doenças mais sérias, chegou a nível físico, nós orientamos que a pessoa procure um especialista médico. Claro. E nós trabalhamos a contraparte energética dessa doença, procurando eliminar a raiz de onde surgiu isso. Você sabe que isso é tão sério que você está falando e, inclusive, já está angariando a comprovação científica que existe uma área na oncologia que é a psico-oncologia. Os médicos começaram a perceber, por exemplo, que os cânceres eram curados, mas quando a causa psíquica ou emocional não era curada, ele dava uma recidiva. Ele voltava. Sim. E daí curava fisicamente, daí voltava de novo, enquanto não fosse ver o que estava... Sim, porque o câncer, uma das coisas que se sabe sobre ele, é que a origem dele é causada por, às vezes, mágoas e questões emocionais profundas, que a pessoa não resolveu. Às vezes, as situações acumuladas, mágoas profundas, tristezas profundas, elas terminam desencadeando num processo em que o organismo, como ele acumulou, o corpo físico, digamos, desceu e ficou tudo ali parado, não tem para onde ir. Então ele forma a doença. Sempre como uma forma de mostrar que algo está errado e chamar a atenção da pessoa para que ela olhe qual a causa, qual a origem. Vamos falar dos meios de diagnóstico que o xamã ou o curandeiro tem. Ele vai usar, de repente, de algum poder clarividente, ele vai fazer algum exame físico. Como é que ele faz o diagnóstico? Chega o Jamil lá para você, para o Lobo Cinzento, né? Lobo, eu estou com um problema físico aqui, eu estou com um problema emocional, como é que você vai... Dentro da tradição que eu sigo, com os sistemas que nós usamos, por exemplo, nós utilizamos a chamada para o xamã a indução sônica, ou seja, o som do tambor como um alterador de consciência. Então, isso altera a consciência do xamã, do praticante, permitindo que ele acesse os níveis e os campos de energia da pessoa para ver o que está errado ali. Aonde que está a origem, se é emocional, o que foi. Entendeu? Uma coisa importante de entender, por exemplo, que na visão xamanista tem duas coisas que causam a doença. Uma a nível físico e a outra a nível mais sutil e energético. A primeira é o seguinte, é o entendimento de que quando aparece uma doença, seja uma dor, seja uma inflamação, seja um tumor, qualquer coisa que está causando dor, queimação, a gente tem a ideia de que aquilo é uma intrusão. O que é uma intrusão? É uma energia que está no lugar e não deveria estar ali. Tá. Entendeu? E por que ela está ali? Aí vem a segunda causa. Ela está ali porque algo que deveria estar não está. Ou seja, a pessoa está faltando algo na alma dela. Olha, interessante. Entendeu? Se está faltando alma, e entra aquela técnica de cura xamânica, que é a recuperação de alma. Como é que é isso? Recuperação de alma. Isso, entendendo que o conceito xamânico de alma não tem a ver com espírito. Tem a ver com essência vital, a tua energia vital. Então, o xamanismo, a tua alma é a tua essência vital, onde está a tua energia de ação e onde estão as memórias de todos os acontecimentos que você vivenciou na tua vida, inclusive traumas, alegrias, tristezas, está tudo ali. Fantástico. Então o xamã ele entra em estado alterado e vai verificar exatamente se está faltando, se você teve algum trauma emocional, se teve alguma situação que pode ter causado uma ruptura na tua estrutura, aquilo que a gente chama de fragmentação. E se ocorreu isso, o que acontece? O universo, na sua imensa sabedoria, ele age assim. Tudo tem que estar sempre coeso, interno, inteiro e perfeito. Se houve uma ruptura e uma fragmentação e algo saiu do lugar, como no caso a perda, a fragmentação da alma, o universo põe algo no lugar. Esse algo é a chamada energia intrusa. Essa energia intrusa nem sempre ela é maligna, mas ela é intrusa porque ela está num lugar em que ela não deveria estar. Então ela causa muitas vezes dores, inflamações, doenças, uma série de coisas. Então, por exemplo, a falta da alma, a falta da energia vital, dessa matriz energética, ela causa muitas doenças como depressão crônica, sensação de vazio existencial, sensação de que está faltando algo na vida, essa pessoa começa a consumir algo, vícios. Ela está sempre pegando coisas externas para preencher um vazio, algo dentro dela que ela não tem ideia do que é.
Então, às vezes tem pessoas que vão para compra 50 pares de sapatos e não usa nenhum. Compra compulsiva. Compra compulsivamente, ele está procurando preencher algo que está faltando. Ou sexo compulsivo também. Sexo compulsivo, vício de bebida, de jogos, vício em relacionamento, tem que estar sempre se relacionando com alguém. Parece que está sempre no vazio, se ele não está relacionando com alguém, e mesmo às vezes estando com aquela pessoa, ou utilizando a droga, ou o sexo, ou o jogo, mesmo assim aquele vazio continua. Uma vez diagnosticado, quais são os instrumentos que podem ser usados para promover a recuperação ou tratamento, né? Inclusive você até trouxe algumas coisas aí para nos mostrar. Eu trouxe algumas ferramentas. Por exemplo, eu vou mostrar aqui o tambor, que é uma ferramenta básica que a gente usa, por exemplo, para fazer esse processo de alteração de consciência, né? Que é o tambor xamânico. Você falou da cura sônica, né? Isso, a indução sônica, né? É que aqui o som está um pouco, porque está meio úmido o ar, né? Então o tambor de pele natural ele precisa ser bem aquecido para ela ficar bem esticada e o som sair bem tranquilo. Tá? Mas é indução sônica porque você faz um ritmo. Ó, esse ritmo é em torno de 150 a 200 batidas por minuto. Então ele causa um estado de alteração de percepção. Então através disso aqui, nós entramos na realidade extraordinária. E ali, juntamente com nossos aliados espirituais, nossos animais de poder, nós buscamos aonde está aquele fragmento da alma da pessoa, aonde foi parar aquilo. Perfeito. Buscamos, trazemos aquilo ali, e aí usando uma técnica de sopro. De sopro. Sopramos essa energia de volta através do chakra coronário e do chakra cardíaco. Que interessante. Entendendo que o chakra cardíaco, na visão xamanista, é a porta de entrada da alma e do emocional. Então sopramos de volta aquilo ali. Aí entra um detalhe importante. Antes de fazer o resgate, faz-se a retirada da intrusão. Como é que é? É o mesmo procedimento. Tem um processo chamado extração, que pode ser feito diretamente pelo curandeiro, pelo xamã, ou pelos seus aliados espirituais. Ah, tá. Ele é assessorado, digamos, ele é assessorado. Por entidades. Ele trabalha com uma equipe, entendeu? Em alto nível. Por quê? Porque às vezes há situações nos campos astrais aí, em que às vezes é arriscado da figura do xamã, da energia, da alma dele fazer a jornada até aquele lugar. Entendo. Então ali vai um dos aliados que conhece melhor o terreno, melhor o lugar, para que não ponha em risco, por exemplo, a própria estrutura psicoenergética do xamã, ele traz aquilo que precisa ser trazido de volta. Que bacana. Entendeu? Isso é uma das ferramentas. Aí uma vez feito isso, trabalha-se aí usando cristais, usando-se essências vibracionais de pedras e cristais, a fitoenergia, que é a transferência energética dos princípios energéticos da planta através dos chakras, para reestruturar a natureza do ser da pessoa. Todo esse conhecimento ele é aurido das comunidades indígenas, elas já conheciam isso? Já conheciam e trabalham, inclusive um xamã, inclusive hoje, por exemplo, no Brasil, temos uma coisa muito importante, que na Amazônia, se não me engano é Manaus, tem o primeiro centro de tratamento, digamos assim, de medicina tradicional indígena no Brasil. Olha, não sabia disso. Isso, lá eles trabalham. Tem o médico que trabalha aquilo que eu falei, ele trata de certas coisas das pessoas, e o curandeiro, o pajé e o curandeiro tratam dessas outras questões, onde então a pessoa tem uma consulta dupla. Consulta com o pajé para trabalhar as origens do problema e consulta com o médico para trabalhar aquilo que está estabelecido fisicamente. Que bacana. Você sabe que uma vez me contaram uma história que, pelo que você está falando, agora eu já começo a entender como verdadeira. De um xamã havaiano, por exemplo, se alguém da tribo quebrou a perna, ele vai lá, ele conserta fisicamente a perna da pessoa, mas daí ele senta do lado da pessoa e pergunta, agora vamos ver o que fez você quebrar a sua perna. Exatamente. Porque não adianta só corrigir. Exatamente, não adianta corrigir a perna quebrada, porque do contrário a pessoa vai lá, continua com comportamentos e atitudes que vai quebrar a perna de novo. A fragmentação da alma, que nem a gente está falando, é um exemplo disso. Se a pessoa não corrigir, porque aí depois do resgate de alma, tem uma coisa chamada reintegração. Que é um processo com uma fala e algumas palavras em que a própria pessoa se sintoniza, reconhecendo, trazendo de volta tudo aquilo dela que se perdeu em algum nível de realidade, por alguma atitude, comportamento, pensamento que ela teve. Os cânticos sagrados têm algum papel na cura? Todo o cântico sagrado, por exemplo, tem diferentes tradições indígenas e xamânicas no mundo, e cada uma tem os seus cantos. São cantos que invocam energias e forças ligadas ao processo que a pessoa está trabalhando. Se a pessoa precisa, por exemplo, se é um problema, um desequilíbrio ligado à natureza dos 4 elementos, ele trabalha com a entonação das vogais que ativam os 4 elementos. Entendo.
Entendeu? E esses cânticos, eles são quase todos de tradição indígena? A maioria deles são todos eles, aquilo que a gente diz assim, de tradições indígenas ao redor do mundo. Entendendo que nativos, a palavra nativo, quando se diz medicina nativa, não é exclusivamente uma medicina indígena no sentido de índios da América do Sul e América do Norte. É nativo de todo o povo daquela região. Então pode ser um ucraniano, pode ser um russo, pode ser um alemão, de vários povos. Quer dizer, é uma tradição riquíssima. É uma tradição riquíssima ao redor do mundo, entendeu? É um conhecimento milenar que às vezes a gente traduzir em poucas palavras assim é até difícil, porque são muitas variações e variedades e muitas possibilidades. Lobo, você trabalha, claro, né, no teu trabalho xamânico, né, você dá cursos e tudo, mas você dá atendimentos também. Dou atendimento, eu faço atendimento. Você pode falar, sem falar o nome, claro, teve algum caso que você possa destacar de uma pessoa que veio com algum problema, seja físico ou psíquico, e você, com as técnicas xamânicas, conseguiu debelar, assim que você lembra? Sim, muitas pessoas, porque eu atendo, por exemplo, fazendo atendimento com medicina xamânica já há mais de 20 anos. Entende? Então eu atendi, e o meu principal foco de trabalho é resgate de alma. Eu trabalho com outras terapias também, como regressão de memória terapêutica, né? Não com a finalidade do cara descobrir quem ele foi na vida passada, mas o porquê de tal doença está instalada nele. Tá. Né? Mas o meu principal foco é resgate de alma e a retirada de intrusões. Então eu tenho várias situações, vários casos, por exemplo, como uma pessoa, foi em 2011, por exemplo, ela veio para mim numa situação bem complicada, com câncer de garganta, inclusive, né, já instalado, já num estágio muito avançado, e vários outros focos em várias partes do corpo, por exemplo, que estava a estrutura dele totalmente, assim, energética, totalmente quebrada. Então eu fui muito claro para ele e falei que ele tinha que continuar se tratando com um oncologista, que nós íamos trabalhar o melhor possível para melhorar, e inclusive os próprios médicos na época tinham dado para ele 6 meses de vida. Já não tinham meio que... Sem esperança. Sem esperança. Então a gente trabalhou retirando vários focos de intrusão e debelando vários focos no organismo dele, de maneira, por exemplo, que nós conseguimos uma qualidade de vida de mais 3 anos para ele. Olha que... Entendeu? Em relação até o que o próprio médico na época perguntou para ele, mas o que ele estava fazendo, o que tinha acontecido, porque ele já tinha superado as expectativas. Aí ele falou que estava fazendo um tratamento com a medicina xamânica, entendeu? Dentro desse processo. Aí o próprio médico falou para ele assim que ele não era muito espiritualizado, mas que ele não podia negar os efeitos do que estava acontecendo para ele. E, inclusive, existe a possibilidade até de curas definitivas. Curas definitivas. Porque o que acontece? Se a pessoa chega, às vezes, com um aspecto de um câncer terminal, às vezes é muito difícil, porque já passou muito tempo e a estrutura orgânica está profundamente afetada. Então, às vezes, não há tempo necessário para você mexer nas coisas. Porque nas matrizes energéticas. Porque a medicina xamânica, ela não é mágica no sentido de tirar coelho de cartola e fazer aparecer milagre. Claro. Ela trabalha, por exemplo, energeticamente. E se houver tempo necessário para fazer a retirada das intrusões, enfim, trabalhar as origens de tudo aquilo ali, com certeza que a possibilidade de cura é muito grande, de vários assuntos, de várias doenças, e dependendo de como cada organismo reage. Na linha que você segue de xamanismo, existe algum método de tratamento que apele para algum tipo de farmacopeia, ingestão de alguma coisa, ou não necessariamente? Não, nós não trabalhamos na nossa substância tradição. psicoativa? Não, a gente conhece faz parte de várias tradições nativas no Brasil, assim como em outros países, mas a nossa tradição não utiliza, mesmo porque, e até tem um estudo científico a respeito disso, que foi feito por antropólogos no mundo, as práticas xamânicas no mundo, só 10% usam ervas psicoativas. 90% usam o som do tambor. Os tambores, o xamã trabalha com tambor. Somente 10% das culturas usam ervas psicoativas. Não porque elas não tenham validade, elas têm uma enorme validade, é uma medicina poderosa, mas porque o xamanismo é assim. Que interessante. E quanto tempo dura uma consulta xamânica, no caso, com você? De 45 minutos a 1 hora. Entendeu? Dependendo do caso. Às vezes, dependendo do atendimento e do que ocorre durante o atendimento, pode se estender até mais. Entende? Porque é como a gente sempre fala. Às vezes você vai conhecer aquela pessoa e vai conhecer a história de vida dela e o que levou ela até ali. Então, às vezes, uma consulta prévia, eu sempre faço uma consulta de avaliação. Antes de fazer qualquer diagnóstico, ou eu determinar qualquer tipo de tratamento, eu faço sempre uma consulta de avaliação para ver o que a pessoa está procurando, o que ela está buscando, porque eu trabalho muito em cima do que a pessoa está buscando. Eu não sou aquele tipo de terapeuta ou curandeiro
que tem fórmulas milagrosas certas e eu não permito nem que a pessoa fale, eu que sei tudo. Não, não é assim. Eu respeito a pessoa, respeito a história de vida dela e o que ela está buscando. Então eu procuro orientar ela e fazer o diagnóstico do que está acontecendo e aí determinar, por exemplo, o tipo de tratamento mais adequado. No tratamento xamânico, quanto por cento faz parte da ação que o próprio paciente tem que fazer? Olha, eu acredito assim que 50%. 50%. Para mim é 50%. Tá? 50% porque as culturas tribais, inclusive, os Sênecas, eles costumam dizer que a vontade de se curar faz parte do processo de cura. Então, dependendo do quanto a pessoa realmente quiser se curar, a terapia, o xamanismo ensina que ninguém cura ninguém. Uhum. A pessoa cura a si mesma. Então o trabalho do curador xamânico é um condutor, ele é um focalizador do processo. Ele vai usar as técnicas e também dizer qual a tua parte, te orientar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, qual o caminho que você tem que utilizar para mudar determinados padrões. Nosso diretor aqui está pedindo para fazer uma pergunta, que é o seguinte, a questão das doenças emocionais, né, Márcia? É isso que você quer saber. A questão das causas, quando são doenças puramente emocionais, quer dizer, não bateu no físico ainda, né? Estão no nível emocional. Então, depressão, todo o seu cortejo de ansiedade, todo o seu cortejo de doenças. Então, a visão que nós temos é o seguinte, isso é uma coisa que até já muitos terapeutas e até muitos psicólogos e muitos ramos até da psicologia transpessoal já estão chegando a essa mesma conclusão. Depressão é excesso de passado. Você está preso em muitas coisas do passado. Uhum. Tá? E a ansiedade é excesso de perspectiva com relação ao futuro. Então, por exemplo, com relação à depressão, o xamanismo trabalha utilizando a técnica de resgate de alma. Porque significa que em algum momento do teu passado, seja na tua infância, na tua adolescência ou mesmo na vida adulta, aconteceu algo traumático para você, que causou uma ruptura na tua estrutura emocional, deixando brechas justamente para essas questões depressivas, essas questões de você ficar preso e parado, por exemplo, às vezes uma questão de uma ruptura num relacionamento, a perda de um ente querido, uma situação de abuso físico, abuso emocional. Isso, infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria, né? Questão de abuso. E é o que acontece, por exemplo. E tem pessoas que até bloqueiam a memória por uma questão de proteção, bloqueia, e numa terapia ela vai descobrir, ela vai lembrar. Tanto que tem um questionário que as pessoas preenchem quando eu vou fazer a avaliação dela, porque é um questionário utilizado internacionalmente para avaliar a questão da fragmentação da alma. Então tem perguntas-chave que tem ali, que inclusive trata sobre isso, dificuldades em relacionamentos. A pessoa entra e sai sempre do mesmo tipo de relacionamento. Significa que alguma coisa travou em algum momento e ela continua repetindo, porque uma parte dela está presa em algo que aconteceu num relacionamento lá atrás. Então uma parte da alma dela ficou presa lá. A questão, por exemplo, de dores crônicas, depressões, a pessoa não consegue, por exemplo, sair, toma remédio, vai em psicólogo, vai em psiquiatra, faz todo o tratamento que o profissional determina e mesmo assim essa pessoa não consegue o resultado todo que precisa. E fica claro que ela está travada em algo lá atrás, em algum momento da vida dela. Então a técnica xamânica da jornada, outras realidades, ela te permite ver em que momento foi que aconteceu. Às vezes a pessoa tem uma perda de memória. Ela lembra, eu lembro dos meus 5 anos para frente, dos 5 anos para trás eu não lembro. Ou dos meus 10 anos para trás eu não lembro, eu lembro só para frente. Significa que atrás, aqui em algum momento, houve algo que aconteceu, uma ruptura, e a tua memória ficou presa naquela linha do tempo, não te permitindo acessar, então você não lembra do fato. Eu atendi uma vez uma pessoa, uma jovem, que tinha sofrido um estupro, um abuso, e ela não lembrava. E como é que você descobriu isso, bicho? Porque, na verdade, todos os indícios estavam mostrando, inclusive, até na forma do medo que ela tinha da proximidade do masculino, no medo que ela tinha na proximidade que qualquer namorado homem tocasse nela. E aí ela chegou a lembrar. Aí nós fizemos um procedimento que é a regressão terapêutica na linha do tempo. Ela acessou o momento em que tinha acontecido. Veio na hora do lampejo. Que coisa. Entendeu? Aí nós tivemos que fazer. Aí nós entramos com a técnica de resgate de alma para resgatar a alma dela do momento daquele e trazer para essa realidade aqui. Essa é a verdadeira medicina. É assim que nós estamos. Com todo respeito à nossa querida medicina alopática, que tem o seu lugar, tem a sua importância, nosso respeito e nossa veneração aos médicos, à medicina alopática, mas essa é a medicina holística, exatamente. Que vai ali nas causas. A visão da cura e da terapia, da medicina, digamos, na cura xamânica, é uma cura holística, porque ela olha de você de maneira integral.
Ela não ora você só, por exemplo, você chega lá com um processo neurológico ou emocional, não é tratado só com química o teu corpo. Ah, toma esse remédio. Você pode tomar um remédio para controlar alguns efeitos do momento que está acontecendo, mas nós vamos à origem, o que causou aquilo ali. Senão você vai ficar tomando remédio o resto da tua vida, e às vezes há casos de pessoas que tomam remédios há 20 anos, mas só conseguem um certo nível de controle com aquilo ali. Quantas sessões, mais ou menos, a pessoa precisa, ou às vezes numa única sessão já pode ser iniciado um tratamento, ou precisa de várias sessões? Depende de cada caso, de cada pessoa. Às vezes pode ser às vezes tem resgates de alma, situações de resgate de alma que em uma sessão você consegue resolver a situação, dependendo do nível de gravidade da situação da pessoa. Em outras, você tem que fazer 5 a 6 sessões de resgate. Mas é o xamã que determina. É o xamã que determina. Mais uma, mais duas. É exatamente. Por isso que eu costumo, como eu falei antes, eu faço uma avaliação prévia. E nessa avaliação, nessa consulta, por exemplo, de avaliação, eu já coloco para a pessoa o que vai ser necessário para ela. Se vai ser uma sessão, se vai ser 2, se vai ser 3. E eu sempre deixo a pessoa a decisão dela de fazer ou não. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer antes de terminar o programa, a gente está se aproximando do final, Lobo, mas é bastante interessante. Como é que o xamanismo entende casos de pessoas que atribuem os seus males, as suas doenças a trabalhos? Não, fizeram um trabalho para mim, magia negra popular, né? Não fizeram... No xamanismo isso é reconhecido ou isso é visto como uma forma da pessoa interpretar uma coisa... Aí é que está a nuance do detalhe. Às vezes, a gente sempre avalia a possibilidade daquilo ter de fato acontecido, porque às vezes não é o fato da pessoa ter feito um despacho na encruzilhada. A gente sabe que as energias psíquicas elas podem impactar uma pessoa, o campo energético da pessoa violentamente. E dependendo do nível de sensibilidade e crença que aquela pessoa tem, se aquela pessoa acreditar que um feitiço vai matar ela, não é o feitiço que mata ela, é ela mesma. Ela mesma que se ela mata. mesma que se derruba, porque a crença dela é tão grande, e a gente sabe, as tradições antigas ensinam, a nossa mente ela pode criar ou destruir. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, às vezes a gente avalia se houve algum caso e que nível houve aquilo ali, se foi feito um feitiço, se foi feito um trabalho de magia negra, se realmente aconteceu isso e em que nível aquilo pode ter impactado. Ou o quanto a mente da pessoa está trabalhando a favor do inimigo dela. Olha, eu estou impressionado com a coincidência, com a sincronização disso que você está falando com outras tradições. Por exemplo, tem a tradição Rosa Cruz, que nós pertencemos aqui no Realidade Fantástica, nós somos afiliados à AMORC, e eles têm um livro muito interessante que fala exatamente isso que você está falando, que é o envenenamento mental. Sim. Que muitas doenças são inoculadas, né, por envenenamento mental. Sim, a doença surge mesmo. Não, e surge, a gente chama isso de contágio. Porque às vezes as pessoas acham que existe contágio só de vírus numa questão que a pessoa tossiu e propagou. Não, existe contágio energético. Então, às vezes uma outra pessoa, por exemplo, ela pode inocular no teu nível mental ou emocional um dardo psíquico, entendeu? Com uma informação, porque ela percebe que você tem uma fragilidade emocional de uma coisa, então ela vai lançar esse dado psíquico com essa informação e pronto. Olha, Lobo, é sempre uma alegria quando você vem aqui. Eu acho que você deverá voltar outras vezes, porque o assunto é riquíssimo. É muita coisa. Teu conhecimento é muito bem fundamentado e a gente tem ouvido relatos também da seriedade do seu trabalho. O nosso compromisso é esse, trazer pessoas sérias, com assuntos fundamentados. Então eu quero te agradecer muito, e para aqueles que ficaram agora interessados em se tratar, em procurar o José, né, ou o Lobo Cinzento. Eu acho que eu não perguntei qual que é a origem, de onde que você recebeu esse nome? Lobo Cinzento é um nome ligado à minha tradição familiar. O meu avô, por exemplo, meu avô paterno, que era um xamã, ele também era Lobo Cinzento. A gente pertence, dentro daquilo que é a visão xamanista, ao clã do Lobo Cinzento. Ah, que bacana. Então nós somos uma família ligada a um clã, porque nas tradições xamânicas antigas, a crença sempre era de que você tinha origem ou num clã animal ou num clã vegetal. Por exemplo, a pessoa que é oliveira, que é pinheiro, que é carvalho, sem querer ele já sabe a origem da família dele é aquela árvore, aquela energia. Por isso, assim que nem, por exemplo, rocha. Rocha. Normalmente as pessoas não olham isso, não veem isso. Rocha, a família dele tem as suas origens no entendimento ancestral de que veio o primeiro descendente, aquele primeiro, digamos, ancestral que deu origem àquela família,
Veio de uma rocha. Esse é o entendimento deles. Muito interessante. Então, para aqueles que quiserem agendar uma consulta com você, basta ligar. Eu estou colocando teus dados aí, Sim. telefone, e-mail, basta entrar em contato. Basta entrar em contato, eu converso com a pessoa, vejo da necessidade dela, entendeu? E aí a gente pode agendar um horário para fazer essa entrevista prévia de avaliação, para ver o que ela necessita. E você tem algum curso, alguma coisa que você gostaria de divulgar? O teu centro aqui em Curitiba? Não sei se você tem um espaço. A gente tem um espaço, né, que é o espaço do Grupo Mãe Terra, né, que fica na Rua Conselheiro Dantas, número 1231, que é um espaço em que a gente tem essas terapias da medicina xamânica, e também tem a terapia na parte que a minha esposa também atua, nessa área também, que ela trabalha também com a parte de constelação sistêmica, Bacana. a parte de psicoterapia, e faz um trabalho muito intenso com grupos femininos, né, da cura da energia da mulher. Que bacana, que bacana. Então a gente tem lá, a pessoa tiver interesse, a gente vai veiculando periodicamente, a gente vai colocando tanto no e-mail quanto no Facebook, a gente vai veiculando nossos cursos, nossos eventos que a gente vai saíram aí todos os dados, né, e-mail, Facebook do José, do Lobo Cinzento, do trabalho dele. Espero que vocês procurem e que sejam muito bem sucedidos nessa terapia maravilhosa, holística, né, que é ocorre sob os auspícios do xamanismo. Lobo, obrigado por mais uma vez ter atendido o nosso convite. Não, eu que fico grato, agradeço a vocês pela oportunidade de falar de um assunto que para mim é tão fascinante, um assunto que eu amo, né? E é uma coisa que eu vivencio na minha vida no dia a dia. Então eu sou grato pelo teu convite e quando tiver a oportunidade, outras vezes aqui estarei. Com certeza. Eu estou sabendo que você vai estar num evento aí que vai ocorrer em setembro, que é o Diálogo com o Universo, do nosso amigo Rafael Cury. Vai ter uma palestra aí aberta. E vai ser uma palestra aberta minha que vai abordar esses temas vastos que tem dentro do xamanismo, né? E vai ser uma oportunidade, quem quiser conhecer mais sobre o assunto, está lá, comparecer. Vamos divulgar, chegando mais perto do evento. Sim. E a vocês todos, obrigado mais uma vez, gratidão de ter nos acompanhado, de todo o apoio que nós temos recebido, os elogios, as sugestões e até as críticas que nos chegam, ajudam a melhorar o nosso trabalho. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, inclusive estamos numa campanha, vamos fazer 10 mil inscrições, nos ajude a chegar a 10 mil inscritos no nosso canal, divulgue para os seus amigos, incite-os a se inscreverem no canal, que assim a gente vai formando uma família e repartindo o pão do conhecimento, que é o nosso principal desejo. Acesse nosso site também, que está aparecendo aí para você. E lembre-se, o mistério está entre nós. Até nosso próximo encontro.